Olá a todos, meu nome é Luísa Araújo. Essa apresentação ela faz parte do programa de Fellow em Ecocardiografia Pediátrica pela Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O tema de hoje será a origem anômala das artérias coronárias. O nosso livro base é o Talgueva, e essa é a referência para quem tiver interesse numa posterior revisão. Então, existem muitas alterações congênitas das artérias coronárias, né? A gente pode mencionar desde alterações da sua origem, em que um dos principais ramos se origina da artéria pulmonar, ou a gente tem uma única artéria coronária se originando do tronco pulmonar, e até mesmo origens de locais diferentes dos seus seios, dos seus próprios seios coronários, na aorta. A gente tem alterações do ósseo coronário, então, às vezes, um ósseo coronariano único ou uma estenose ostial. Temos alterações do curso da coronária, então, às vezes, faz um curso intramural, intraseptal, faz loops ou até mesmo pontes miocárdicas, e até mesmo alterações quanto ao lumen dos vasos. Então, por exemplo, ectasias, aqueles ventrículos muito hipertróficos, ou ectasias adquiridas, por exemplo, a doença de Kawasaki, a gente vê aqueles grandes aneurismas de coronária. Alterações genéticas podem levar a alterações do lumen dos vasos, como Noonan, Marfan e até hipoplasia. Então, primeiramente, é importante um bom rastreamento e o conhecimento da anatomia habitual das coronárias, o trajeto e a avaliação do seu fluxo para que a gente possa detectar alterações. Nesse vídeo, a gente tem um eixo parasternal curto, que a gente demonstra a origem das coronárias direita, escrito em ACD, e coronária esquerda dos seus respectivos seios coronários. É a origem habitual delas que a gente vê. Aqui, novamente, um parasternal eixo curto, né? Então, nessa região posterior e à esquerda, a gente vê a aorta, anterior e à direita a pulmonar. Então, a gente vê aqui emergindo a artéria coronária. Então, é um parasternal eixo curto, a gente colocou o Color Compare, que demonstra a origem normal e a bifurcação da artéria coronária esquerda em descendente anterior, que está em vermelho, né, seguindo no sulco interventricular, e a circunflexa, que a gente chama de CX, né, que está em azul. Normalmente, novamente um eixo curto focado na artéria coronária esquerda, então com color compare, a gente está vendo toda a extensão da descendente anterior após a bifurcação, né, da coronária esquerda em circunflexo descendente anterior pelo sulco interventricular proximal. Então a gente consegue ver todo o trajeto da descendente anterior. E aqui o parasternal eixo curto no 2D, né, mostrando a origem e o curso proximal da coronária direita do seu respectivo folheto e confirmado sempre o fluxo com o color Doppler. A gente precisa confirmar, porque às vezes as imagens em 2D elas confundem um pouco e a gente precisa ver que sentido que esse fluxo tá. Porque isso pode digitar, às vezes, probabilidade de ter alguma alteração, ou às vezes a gente não consegue ver completamente uma má formação, mas nos dá indício de uma origem anômala, então é sempre importante colocar o fluxo. Nessa janela, essa janela é um subcostal oblíquo anterior, então a gente vê a coronária esquerda, ela está emergindo próximo à junção sinotubular, que é bem o local, a região normal mesmo de emergência da coronária esquerda. Então, elas sempre vão se originar um pouquinho abaixo da junção sinotubular. E aqui a gente tem um apical 5 câmaras modificado, ele está bem anteriorizado, que a gente vê a coronária direita e o curso dela pelo sulco atrioventricular direito anterior. Então, essa é o que a gente vai ver de normal das coronárias quando a gente for avaliar o exame. Existem as variações anatômicas, né? Então, o que que são consideradas as variações anatômicas? São alterações que são hemodinamicamente insignificantes, que não estão relacionadas ao risco de morte súbita, mas que a gente precisa identificar para evitar, às vezes, lesões cirúrgicas. Então, essas alterações, variações anatômicas, às vezes, estão relacionadas com outros defeitos cardíacos, vão ser abordados de forma cirúrgica, então a gente precisa identificar. As mais comuns é a descendente anterior e a circunflexa saindo do mesmo folheto, porém de ossos separados. A circunflexa saindo junto com a coronária direita. A coronária direita ou a coronária esquerda, quando ela se origina do seio não coronariano, é extremamente raro, mas ela é considerada somente uma variante anatômica desde que o ósseo seja normal e não faça nenhum trajeto intramural.
E alterações da posição do ósseo coronário são comuns. Então, como eu falei, normalmente os ossos das artérias coronárias eles estão localizados logo abaixo da junção sinotubular, mas posições ostiais um pouquinho mais acima ou abaixo disso podem ocorrer em até 40% dos pacientes que se submetem à arteriografia coronária. Então, a origem anômala da coronária esquerda no tronco pulmonar, ou a sigla em inglês ALCAPA, é uma anomalia rara, já foi abordada no Clube do Livro, uma breve introdução, né? Que acomete aproximadamente uma a cada 300 mil pessoas e representa 0,5% dos casos de cardiopatias congênitas. Geralmente ocorre como uma anomalia associada, mas tem sido associado a outras cardiopatias, como persistência do canal arterial, CIV, defeito do septo, tetralogia de Fallot, coartação de aorta. E o tronco da coronária esquerda, geralmente, ele vai se originar da região esquerda ou posterior da artéria pulmonar. Então, nessa figura aqui, a gente está vendo a aorta, o tronco da coronária. Essa aqui é a região posterior, a gente está vendo a coronária esquerda se originando dessa região posterior do tronco da pulmonar. Em seguida, ele vai se ramificar e vai se distribuir de maneira semelhante a uma coronária esquerda que surge normalmente. Então, portanto, é só a origem da artéria coronária que vai ser anormal. Então, a fisiologia dessa anomalia, ela vai depender do fluxo sanguíneo na artéria coronária esquerda. Então, didaticamente, foram descritas 4 fases hemodinâmicas que é importante para quem está fazendo eco entender essas fases na faixa etária. Então, a primeira fase, a gente vai ter uma resistência vascular pulmonar, né, uma pressão arterial pulmonar mais alta, né, no recém-nascido, e até na vida fetal. E a artéria coronária, que tem essa origem anômala, ela vai ser suprida por sangue da artéria pulmonar. Então, isso ocorre durante a vida fetal, no período neonatal, aqueles bebês que a gente faz o ecocardiograma com 2 dias de vida e não produz isquemia miocárdica. Às vezes pode passar despercebido. A segunda fase é um período de transição, em que essa resistência vascular pulmonar ela vai cair e a pressão pulmonar, né, logicamente vai cair. Então, nesse período, o fluxo da artéria coronária esquerda ele vai se inverter, né? Então, da raiz da aorta até a coronária direita e até a coronária esquerda por colaterais. Então, essa fase, geralmente, ela ocorre no recém-nascido, quando tiver caindo essa resistência vascular pulmonar e na primeira infância. E dependendo da extensão das colaterais, essa fisiologia ela pode resultar na diminuição da perfusão da pressão e do fluxo para o leito vascular, que é fornecido pela coronária esquerda, levando à isquemia miocárdica. A terceira fase, geralmente, ela é diagnosticada na vida adulta, que é uma fase caracterizada por muitas circulações colaterais entre as artérias coronárias direita e esquerda, que vai resultar numa perfusão ok, satisfatória, né, do miocárdio, que normalmente seria suprido pela coronária esquerda, mas o sangue ele vai da coronária direita, pelas colaterais, até a coronária esquerda e depois para a artéria pulmonar. Então, esses pacientes geralmente não têm sinais de isquemia miocárdica nessa fase. Já na quarta fase, a gente tem uma artéria coronária esquerda que não funciona mais como um vaso de alimentação, assim por dizer, do miocárdio ventricular esquerdo. Mas ele acaba sendo um conduto direto da coronária direita para a artéria pulmonar. Então, vai ter um rolo de fluxo, de sangue oxigenado dos capilares e arteríolas da circulação coronária esquerda, resultando na isquemia miocárdica. Então, a ALCAPA, os achados típicos que a gente tem que prestar atenção no ecocardiograma, é uma imagem se originando do tronco pulmonar, ou mais raramente, né, não é tão comum, de algum dos ramos pulmonares, com um fluxo retrógrado para o tronco pulmonar, um fluxo retrógrado em pelo menos 2 dos 3 segmentos da artéria coronária esquerda. Às vezes a gente não consegue ver exatamente a inserção do ósseo no tronco pulmonar, mas a gente vê o fluxo que está retrógrado. A artéria coronária direita dilatada, ela está tentando compensar esse fluxo. Presença de colaterais, principalmente no septo interventricular. A dilatação do ventrículo esquerdo, então, com uma disfunção sistólica regional, até mesmo global do ventrículo esquerdo, geralmente é uma disfunção de grau importante. Com hiperrefringência dos papilares da válvula mitral e regiões do endocárdio, então a gente sabe que a coronária esquerda ela é responsável por irrigar a região dos papilares da mitral, então a gente tem uma válvula mitral estruturalmente normal, mas que acaba, por conta desses papilares que não estão funcionando de forma adequada, acaba tendo uma insuficiência moderada a importante.
Então, esse aqui é um apical 4 câmaras, a gente vê uma dilatação importante do ventrículo esquerdo. Aqui é o mesmo vídeo, né? Com uma insuficiência mitral importante, uma disfunção global, e aqui a gente vê, aqui é no mesmo vídeo, peraí. A coronária esquerda, a gente vê esse fluxo partindo, né, emergindo do tronco pulmonar. Vou passar aqui o próximo vídeo, fica mais fácil. Então, aqui a gente tem um jato anormal da artéria pulmonar, somado a um fluxo retrógrado em pelo menos 2 dos 3 segmentos que a gente tem da artéria coronária esquerda, que a gente normalmente consegue visualizar. Então, às vezes você não consegue visualizar exatamente o ósseo partindo do tronco pulmonar, mas você vê esse fluxo retrógrado, então isso é altamente sugestivo de Alcapto, então a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Já a origem anômala da artéria coronária direita no tronco pulmonar, ou em inglês a sigla que a gente usa bastante, que é a ARCAPA. Ela é muito menos comum que a ALCAPA. Ela ocorre em 0,002% da população geral. A ALCAPA ela costuma ser mais incidente porque ela tem, assim, a teoria, né, de que ela tem uma maior proximidade em relação ao tronco da artéria coronária esquerda com o tronco pulmonar. Mas a ARCAPA, apesar de rara, o diagnóstico é de muita importância, principalmente quando está relacionado com outras cardiopatias. É bem comum estar relacionado com janela aortopulmonar, né? A ARCAPA é a alteração coronária mais comum até nessa apresentação. Tetralogia de Fallot, CIA, CIV, defeitos do septo e coartação de aorta. Então, ao contrário da ALCAPA, a apresentação clínica da ARCAPA na infância, ela é incomum. Se não tiver outro defeito congênito associado ao diagnóstico, ele é feito numa infância, uma criança um pouquinho maior, sendo que o sopro é achado no exame físico mais comum. E a gente tem alto índice de suspeita quando temos imagens da origem da direção da coronária direita e do fluxo nesse vaso. Então, a coronária direita, normalmente, ela está dilatada com a direção do fluxo invertido. Então, aqui a gente tem um parasternal eixo curto, aqui a gente tem a válvula aórtica, aqui a válvula aórtica de face, aqui a válvula pulmonar, e a gente está vendo um fluxo partindo aqui da válvula pulmonar em direção ao trajeto da artéria coronária direita. Alterações congênitas das coronárias. Então, a artéria coronária descendente anterior ou a CX circunflexa, né, pode originar-se da artéria pulmonar, né? Ambas as anomalias são extremamente raras, mas podem estar associadas a sinais de isquemia miocárdica. Então, o diagnóstico de uma origem aórtica anômala de uma artéria coronária tem um grande espectro anatômico que inclui tanto a origem do seio errado ou inadequado, quanto artérias originadas do mesmo seio ou uma origem acima do seio ou na comissura inadequada, e pode haver então um curso interarterial, intramural ou intramiocárdico. A origem anômala da artéria coronária esquerda do seio coronariano direito é um achado raro, mas de muita importância, porque está relacionada com morte súbita em crianças e adolescentes. Então, aqueles pacientes que vão fazer, às vezes, liberação para poder fazer exercício, é muito importante a gente fazer investigação de coronárias. E depois da sua origem anômala no seio direito, pode ter 4 rotas. Entre a aorta e a artéria pulmonar, que é um curso interarterial que pode ou não passar de forma intramural. Então, a gente vê aqui a aorta pulmonar. Aqui está originando-se à esquerda, ela está passando entre as artérias. No septo interventricular, abaixo do infundíbulo do ventrículo direito, é um pouco mais difícil fazer esse diagnóstico. A gente fala que é uma origem intraconal. Anterior à artéria pulmonar ou posterior à aorta. Então, quando for um trajeto alterado, ele pode vir anterior à artéria pulmonar, né? Ele se originar daqui, passar na parte anterior da artéria pulmonar ou na parte posterior da aorta. Nem sempre faz esse trajeto interarterial. Então, aqui a gente tem uma visão parasternal eixo curto, com e sem o Doppler colorido, que a gente vai ver a origem anômala do tronco da coronária esquerda do seio coronariano direito, com esse trajeto interarterial e intramural proximal. Aqui está no 2D, a gente consegue ver, e aqui a gente confirma com o Color Doppler o fluxo dessa coronária passando entre a aorta e a pulmonar. E existe também a origem anômala da artéria coronária direita no seio coronariano esquerdo.
Ela é muito mais comum, né? 3 até 6 vezes mais comum do que quando a coronária esquerda se origina do direito, mas ela tem menos taxas de complicações. É comum que a coronária direita anômala ela passe entre os grandes vasos ou com um curso intramural mais proximal, e muitas vezes com uma origem ou no nível ou acima da junção sinotubular. Então, ela não costuma sofrer aquela compressão, extrínseca. Temos também os aneurismas de coronárias, né? Então, aneurismas de artéria coronária estão presentes em até 5% dos pacientes adultos. A artéria coronária direita, ela é a mais comumente envolvida, com maior predominância no sexo masculino. Os pacientes normalmente são assintomáticos, a menos que tenha isquemia miocárdica, que pode se desenvolver secundária a uma oclusão, uma embolização distal de um trombo que está se desenvolvendo ali nessa região aneurismática. Então, nos adultos, né, a aterosclerose é o mecanismo mais comum, mas nas crianças a gente tem que pensar em condições inflamatórias, por exemplo, a doença de Kawasaki, periarterite nodosa, arterite de Takayasu, lúpus, às vezes a gente pega algumas adolescentes, e doenças do tecido conjuntivo, como síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, ou até mesmo sequelas secundárias à propagação micótica, né? Febre reumática e até mesmo sífilis. Então, aqui a gente vê a válvula aórtica, um grande aneurisma da origem da artéria coronária esquerda, da descendente anterior e da circunflexa, e a gente confirmando com o fluxo do Color Doppler. A aula foi um pouco curtinha, essas foram as referências utilizadas. Obrigada.